Abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. O tema dessa palavra, dessa noite, é como não se preocupar. Eu confesso para você que eu sou uma pessoa bem preocupada, me preocupo muito. E não sei se você, quem aqui é da igreja, está acostumado com esse meu jeitinho aqui, sabe que dificilmente eu prego uma palavra que Deus não fale comigo antes. E orando, meditando, e o Senhor falou bem exatamente esse versículo que nós vamos estar lendo aqui. E aí eu fiquei, Senhor, como assim, né? E aí o Senhor começou a me trazer algumas palavras que eu quero compartilhar com você nesta noite. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 5, que diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco. Da mesma forma que o Senhor já falou comigo, falou ao meu coração, eu te peço, Deus, que o Senhor fale com o meu irmão, com a minha irmã que está me assistindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, preocupação, viver demasiadamente preocupado, não faz bem para ninguém. Se você se considera alguém muito preocupado com muitas coisas, olha, sinto lhe informar que isso não é bom, não é motivo para você se orgulhar. Amém? Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque quando nós nos preocupamos demais, nós perdemos tempo, nós perdemos energia, e a gente sabe que as circunstâncias não vão mudar. Amém? Mesmo que, por mais que a gente fique ali achando, procurando uma solução, as circunstâncias, elas não vão mudar só porque você está preocupado. Amém? Está me entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que é natural, é algo nosso mesmo, eu sei que faz parte da nossa natureza humana se preocupar. Eu sei que faz parte, eu sei que você aí fala assim, ai pastor, eu não consigo não me preocupar, principalmente sabendo que no mundo há muitas situações negativas, né? Vivemos dias difíceis, mesmo sabendo de tudo isso, meu irmão, minha irmã. Talvez você fale assim, pastor, como eu não vou me preocupar diante disso? Olha, meu irmão, minha irmã, se você, em nome de Jesus, não se preocupar, não se cuidar acerca disso, sabe o que vai acontecer com você, meu irmão, minha irmã? Não vai acontecer nada. Você vai continuar mais ansioso, você vai ali, talvez o seu humor vai mudar. Então entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar algo para você. A sua preocupação de forma demasiada, sabe o que isso significa? Que você não confia em Deus. Quando você se preocupa demais, você está deixando de viver pela fé e querendo viver apenas por aquilo que você pode fazer e por aquilo que você pode realizar. E deixa eu falar uma outra coisa, que a preocupação, ela tem como a origem o fato de nós não confiarmos em Deus e de nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas uma outra forma também de preocupação, uma outra face da preocupação é aquilo que nós chamamos de racionalização. Como é isso, pastor? Deixa eu tentar te explicar. Às vezes nós estamos pensando em coisas que nem aconteceram ainda, e a gente nem sabe se vai acontecer, e aí a gente fica tentando trazer razão para aquilo. Né? Por exemplo, pensando em algo no futuro, né? Eu estou aqui pensando, meu Deus, como que vai ser depois que acabar a quarentena? Será que as pessoas vão vir para a igreja? Aí eu fico preocupado
com isso? Será que vai acontecer? Eu fico pensando nisso o tempo todo. E eu fico tentando racionalizar algo do futuro, algo que eu nem sei se vai acontecer mesmo. Eu fico tentando racionalizar coisas, circunstâncias, meu irmão, minha irmã, que eu nem sei se vai acontecer. E quando a gente fica racionalizando as coisas do passado, né? Ai, se eu tivesse feito aquilo, ai, se eu tivesse... Aí eu fico tentando racionalizar, trazer razão, trazer sentido para algo que já passou, que já era. Então tudo isso se torna em preocupação. E sabe uma coisa, meu irmão, minha irmã? Algo que nós precisamos entender também acerca disso é acerca do foco. Quando nós nos preocupamos demais com algumas questões, isso significa que nós estamos dando foco para as coisas erradas. Quer ver um negócio? Vou fazer um exemplo com vocês aqui. Aproveitando que a Elis deixou esse bonequinho aqui, nessa perspectiva aqui, né? Todos vocês estão vendo esse bonequinho aqui. É a princesa Leia do Star Wars. Eu nunca assisti Star Wars, né? Antes de você falar, ai, pastor, gosta de Star Wars. Eu nunca assisti Star Wars. Então imagina aqui, ó. Dentro dessa perspectiva aqui, você me diria que esse bonequinho é grande ou é pequeno? Responda aí, escreve aí pra mim. É grande ou pequeno esse bonequinho? Alguém já respondeu aí, amor? Né? Responda aí pra mim. É grande ou é pequeno esse bonequinho? Agora, eu vou mudar o foco. Eu vou mudar a perspectiva. É pequeno. Ah, é pequeno. E agora, pra você que tá me assistindo aí? Pequeno. Responde pra mim. É pequeno. O boneco é grande ou é pequeno? Pequeno. Não, filha, agora tá grande. Você consegue me enxergar? O boneco tá maior que eu ou tá menor que eu? Dentro dessa perspectiva. Maior que você. Tá maior que eu. Por que ele tá maior que eu? Meu irmão, minha irmã, é por causa do foco. Se você fica focando demais naquilo, aquilo que é pequeno, ele se torna maior do que ele realmente é. Então, meu irmão, minha irmã... É grande, filho. Então, vem cá, filho. Leva lá o seu boneco. Obrigado, filho, por emprestar o seu boneco, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Agora fala. Agora volta lá pro seu cantinho. Fica quietinha lá, tá bom, filha? Por favor, tá, meu amorzinho? Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Olha só. Olha só, presta atenção. Às vezes nós estamos focando muito nos nossos problemas e esquecemos que existe um universo maior ao nosso redor. E o pior de tudo, nós nos esquecemos que existe um Deus que é maior que o universo, que existe um Deus que é incalculavelmente maior do que o planeta Terra, as galáxias, seja lá o que for. Está me entendendo, meu irmão, minha irmã? Então isso é a questão de foco. Muitas vezes o seu problema não é problema nenhum. Ou melhor dizendo, ele não é tão grande assim como você pensa. Mas qual é o grande problema disso? É que muitas vezes nós ficamos tão concentrados nos nossos problemas, tão focados no nosso problema. E aí, acontece um negócio muito chato. A gente só fica falando nisso. A gente só fica falando nisso. Olha, o meu problema, o meu problema, o meu problema, o meu problema, o meu problema. É a palavra fala do quê? Que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então eu estou enchendo meu coração de problema. Por isso que eu estou falando do meu problema. Então, meu irmão, minha irmã, pastor, e aí, mas o que acontece, pastor? Olha, como eu disse, meu irmão, minha irmã, às vezes o nosso problema é tão pequenininho, mas conforme nós vamos falando dele, nós vamos dando valor a ele, ele vai crescendo e tomando uma proporção maior daquilo que a gente imagina, e até mesmo achamos que o nosso problema é maior do que o nosso Deus. E sabe o que isso acontece? Que muitas vezes nós não confiamos em Deus como nós deveríamos confiar.
Nós não acreditamos em Deus como nós achamos que deveríamos, como Deus espera que nós deveríamos confiar. E aí também, meu irmão, minha irmã, não estou dizendo para você ficar passivo. Eu não vou fazer nada, vou confiar em Deus, vou esperar em Deus e as coisas vão... Não é isso, né? Mas é você agir da maneira certa, pensar na coisa certa, focar na coisa certa, se concentrar na coisa certa, para que você não se preocupe demasiadamente. Amém? E aí, pastor, como não se preocupar? Essa é a pergunta que eu fiz e essa é a pergunta que eu quero te ajudar, meu irmão, minha irmã, a responder. E quando eu estou falando te ajudar, eu estou falando para mim também um pouquinho nisso, que eu também preciso aprender a como não se preocupar. Meu irmão, minha irmã, entenda. A primeira coisa que eu quero falar para você acerca disso, de como não se preocupar, a primeira coisa que você precisa fazer é descansar. Ô pastor, como assim descansar? Meu irmão, minha irmã, você precisa aprender a descansar. Eu quero ler um texto da palavra, está lá em Mateus, um texto conhecido. Eu já li aqui há alguns dias, mas eu quero ler novamente ele, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Amém? Quem é muito preocupado aí? Se você é uma pessoa muito preocupada, se considera uma pessoa muito preocupada, uma outra palavra para preocupação aí, que podemos usar de forma similar, é ansiedade, tá? Mas se você se considera assim, diga eu sou assim, pastor. Então essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã. Mateus 11, versículo 28, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu lhe trarei descanso. Versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhe ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhe dou é leve. Amém? Amém. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa descansar. E aí, quando eu falo descansar, não é ficar deitado pensando nos problemas. É você realmente relaxar. É você procurar viver uma vida mais leve e mais suave. Então, meu irmão, minha irmã, quem me propõe isso, quem me convida a fazer isso, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que convida você a viver uma vida leve, uma vida mais suave, uma vida mais relaxada. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, tudo o que você precisa fazer é ir até o Senhor Jesus Cristo. E somente nele você vai ter um descanso pleno. Você precisa aprender, meu irmão, minha irmã, a descansar no Senhor. Outra coisa que você precisa fazer, meu querido irmão, minha querida irmã, primeira coisa que eu falei, é aprender a descansar. É o Senhor Jesus que nos convida a descansar. A segunda coisa que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, é liberar o peso da preocupação. Libere o peso da preocupação. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7. Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 7. Olha só o que diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisamos, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez.
Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Amém? Olha, no momento que a gente começa a se preocupar, pensamentos negativos começam a vir sobre a nossa mente. Quando a gente começa a ficar muito preocupado, a gente começa a ficar ansioso. E aí, a gente começa a perder meio que o foco. Sabe o que a gente precisa fazer nesse momento? É entrar em oração. É a hora que nós precisamos começar a orar. Aquilo que o texto diz, aquilo que o apóstolo Paulo disse: olha, não ficam preocupados. Ao invés de você ficar preocupado, ore a Deus. Fala com Deus em oração. Amém? Começa a falar com o Pai. Olha, meu irmão, minha irmã, se você não está dormindo de madrugada, se você está perdendo o sono, ao invés de você ficar acordado, ore. Comece a orar, comece a falar com Deus. Porque quando nós estamos falando com Deus em oração, nós estamos liberando o peso da preocupação. Nós estamos liberando o peso da preocupação. Então nós estamos orando, falando com Deus, e o peso da preocupação vai saindo. Nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar no Senhor. Então quando você está ali todo preocupado, isso não está te trazendo benefício nenhum. Mas quando você começa a entrar em oração, aí sim, você começa a ser aliviado do fardo que a preocupação nos traz. Amém? A oração, meu irmão, minha irmã, é uma força poderosíssima contra a preocupação. Se existe uma arma poderosa contra a preocupação, ela se chama oração. Amém? E terceiro lugar, como você pode vencer a preocupação? Como não se preocupar? Pastor, como eu não vou me preocupar, pastor? A terceira coisa que eu quero falar, a primeira coisa que eu falei, só trazendo a memória, como não se preocupar. Primeiro, descanse no Senhor. Em segundo lugar, libere o peso da preocupação através da oração. Em terceiro lugar, o que você precisa fazer é boas escolhas. Como assim, pastor, boas escolhas? Eu vou propor algumas coisas para você, e você, sempre que eu estiver preocupado, lembre-se que você precisa fazer uma dessas escolhas. A primeira escolha que você precisa fazer é ou se preocupar ou adorar. Quando você está preocupado, você precisa se perguntar: ou eu vou me preocupar ou eu vou adorar. Por quê? Porque a preocupação, ela é uma oportunidade de o diabo criar confusão na nossa vida, de o diabo nos atormentar. A preocupação só gera isso. Já a adoração, meu irmão, minha irmã, entenda, ela atrai a presença de Deus. Então, quando você começa a adorar a Deus, principalmente quando as situações estão difíceis, você está atraindo a Deus. Você está chamando Deus para perto de você. Você está dizendo para Deus: Deus, eu confio no Senhor, mesmo diante dessas lutas, das circunstâncias. Como nós cantamos, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Quando nós declaramos isso, meu irmão, minha irmã, quando em meio às dificuldades, em meio às lutas, você começa a adorar, você começa a exaltar o nome do Senhor, você está trazendo Deus para perto. E quando Deus está perto, quando Deus entra na coisa, meu irmão, minha irmã,
como nós também cantamos, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós começamos a adorar o nome do nosso Deus, Deus ele começa a agir. Não significa que Deus ele não é poder, ele só age quando nós adoramos. Não, Deus, não é isso, meu irmão. Deus age o tempo todo. Mas entenda uma coisa, Deus te dá livre-arbítrio, meu irmão, minha irmã. Você pode escolher, como eu falei, é uma questão de escolha. Você pode escolher querer viver preocupado. Não, pastor, eu gosto de viver preocupado, eu gosto de viver ali todo preocupado. É uma escolha sua. Lembra que eu falei que é uma questão de escolha? Você pode escolher viver demasiadamente preocupado com tudo, com qualquer coisa. Você pode escolher viver assim, mas Deus está te dando uma oportunidade de não viver assim. Então o que você precisa fazer? Uma boa escolha. Ou eu vou viver preocupado, ou eu vou adorar a Deus. Ou você vai ficar reclamando aí na sua casa, murmurando que ninguém me ama, ninguém me quer, ou você vai abrir a sua boca para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Outra escolha que você precisa fazer é: ou eu vou ter fé, ou eu vou me preocupar. Ou eu vou me preocupar, ou eu vou ter fé. Fé e preocupação são coisas opostas. São coisas opostas. Ou você se preocupa, ou você vai ter fé. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, lá fala que ele usa a figura de linguagem da fé como um escudo. Fala que a fé é um escudo. E meu irmão, minha irmã, o escudo ele só faz sentido se a gente usa ele. Não adianta nada, né? Antigamente lá o povo no meio da batalha com um escudo no chão. O escudo no chão não serve para nada, não. O escudo ele só vai servir para alguma coisa se nós utilizarmos ele no lugar certo, se ele estiver levantado para nos proteger. E aí, meu irmão, minha irmã, aonde entra a fé diante das preocupações que nós temos? Quando a preocupação vier bater a porta, se o escudo da fé estiver bem erguido, ela não vai vir sobre nós. E aí, meu irmão, minha irmã, essa coisa é muito séria. É muito séria demais. Eu estava ali orando, meditando acerca dessa palavra. Meu Deus, eu fui muito confrontado por Deus a respeito disso. Como eu ando preocupado, irmão, minha irmã, estou abrindo meu coração para vocês. Estou confessando um pecado aqui. Eu tenho dado muito preocupado. E aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração o seguinte: Jefferson, ou você tem fé, ou você vai andar todo preocupadinho aí. As duas coisas juntas, elas não caminham juntas não. Lembra quando Jesus foi curar a filha daquele homem? E quando Jesus, né, estava ali, e aí veio aquela mulher de fluxo de sangue, e aí Jesus curou aquela mulher e tal. E aí Jesus estava indo em direção à casa daquele homem. E quando chegou na casa daquele homem, aquela choradeira, aquela coisa tudo, Jesus olhou para ele e disse: ei, creia, fica tranquilo. Jesus diz o seguinte, em outras palavras: tenha fé em mim. Aconteceu a mesma coisa quando Lázaro morreu. Jesus ficou sabendo que Lázaro morreu, Jesus ficou tranquilo. Gente, tenha fé. Aí Jesus declarou: olha, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, fica tranquilo. Aí quando Jesus chega na casa de Lázaro junto com as suas irmãs, Marta e Maria, aquela choradeira, aquela coisa toda. Aí vem Maria, melhor dizendo, vem Marta toda desesperada: ai, Jesus. Jesus falou assim: ei, se você crer em mim, você verá a glória de Deus. Calma aí. Aí depois vem a Maria: ai, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Calma, Maria, tenha fé.
Ou você vai se preocupar, ou você vai ter fé. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, entenda isso. As duas coisas não vão caminhar juntas, não. Ai, pastor, mas eu sou ser humano. Eu sei que você é ser humano, meu irmão, minha irmã. Por isso, que entenda uma coisa. Aquilo que lhe cabe, você tem que fazer. Amém? Mas aquilo que não lhe cabe, você precisa colocar nas mãos do Senhor. E isso é ter fé. É saber que Deus está comigo. É saber que Deus está com você. É saber que Deus está governando e cuidando de todas as coisas. É saber que Deus verdadeiramente Ele é poderoso. Amém? Você está me entendendo? Você está comigo aí, meu irmão, meu irmão? Se você acha que você precisa de mais fé, não é questão de você ter mais fé. É a questão de escolha. É como eu disse. Eu não sei qual é a tua preocupação aí. Eu sei das minhas. Tá? Eu não sei quais são as suas preocupações aí. E a pergunta que você precisa se fazer, e você precisa responder para você mesmo, e também declarar isso para Deus é: você vai se preocupar ou você vai confiar que Deus está cuidando de todas as coisas? É simples assim. Ai, pastor, mas eu sou ser humano, pastor. Eu sei. Por isso que você precisa fazer uma escolha. Essa escolha é sua. Eu não posso escolher por você. Amém? Eu posso escolher por mim. E você precisa tomar essa decisão. E quando eu estava preparando essa palavra, eu tomei essa decisão. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no braço forte do Senhor. Eu vou confiar no poder de Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso. Eu sei que a mão do Senhor é maior do que a minha. Eu sei que o raio de alcance de Deus é infinitamente maior do que o meu. Eu sei. Eu sou muito limitado, meu irmão, minha irmã. Eu não consigo, enquanto ser humano, eu não consigo saber aí como que você está aí na sua casa. Eu não consigo te ver. Os meus olhos humanos não permitem isso. Por mais que pareça que eu estou olhando para você. Os meus olhos humanos não me permitem isso. Mas os olhos de Deus sim, está em todos os lugares. Ou você vai se preocupar, ou você vai ter fé. As duas coisas não caminham junto. E outra coisa, outra pergunta, outra escolha, outra decisão que você precisa tomar, né? Eu falei ou você vai se preocupar, ou você vai adorar, ou você vai se preocupar, ou você vai ter fé. E agora, ou você vai se preocupar, ou você vai obedecer a palavra de Deus. Meu irmão, meu irmão. Ou você vai viver aí todo preocupadinho, ou você vai viver aquilo que a palavra diz que tem que viver. E aí, é muito comum, quando nós estamos cheios de problemas, meu irmão, minha irmã, a gente negligenciar alguns aspectos da nossa vida. A gente só vive esse problema e esquece que existe uma vida ao nosso redor. Existem outras coisas acontecendo ao nosso redor. E aí, permita-me compartilhar um testemunho meu. Rapidinho, prometo. Quando minha mãe faleceu, era numa sexta-feira. E eu estava me organizando, estava tudo preparado para mim estar indo na Semana para Jesus, lá em Capão Bonito, na segunda edição da Semana para Jesus, lá em Capão Bonito. Estava tudo pronto. Eu já tinha pago a inscrição, minha mala estava pronta, estava tudo organizadinho. Era na sexta-feira. Eu me lembro que no
minutos antes de minha mãe falecer, eu estava me organizando para sair, para poder comprar pasta de dente, algo assim do tipo. Minha mãe faleceu na sexta-feira. E aí depois, isso foi no ano de 2002. Aí depois, a gente, no sábado, foi toda a questão de enterro, velório, sepultamento, no sábado. E quando estava sepultando minha mãe, o pessoal estava indo para Capão Bonito. Capão Bonito, para quem não conhece, é bem longe, bem distante. É quase Paraná, quase divisa com o Paraná. Dá umas entre 5 horas de viagem, 6 horas. É bem longe em Capão Bonito, né? De ônibus ainda, né? Amarelinho, quem lembra, né? E eu, quando estava sepultando minha mãe, a turma da Semana para Jesus estava indo já para Capão Bonito. E eu me lembro que nesse mesmo sábado à noite, a pastora Cláudia, ela me liga para saber como que eu estava. E ela acompanhou todo esse processo. Ela também iria para Capão Bonito, né? Cidade dela, a cidade natal dela. E ela me ligou perguntando se eu queria ir com ela. E naquele momento eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava ali preocupado e lutado, ou eu ia fazer aquilo que a palavra do Senhor me dizia para fazer naquele momento. E eu fiz a escolha de ir para a Semana para Jesus no outro dia com eles. É engraçado que quando eu cheguei lá, muitas pessoas não entenderam a minha atitude. Não entenderam, poxa vida, sua mãe faleceu ontem, você está aqui na Semana para Jesus, servindo ao Senhor. Foi uma escolha que eu fiz. Poderia ter escolhido ficar lá. E o Salmo 37, deixa eu abrir aqui. O Salmo 37, versículo 3, olha o que diz, olha, só um minutinho. Diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Confiar no Senhor e fazer o bem. Fazer o bem é obedecer a palavra de Deus. É fazer aquilo que a palavra diz que nós temos que fazer. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nenhuma das promessas de Deus, nenhuma promessa de Deus irá se cumprir nas nossas vidas se nós não obedecermos a palavra do Senhor. Então você estar preocupado não te anula de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Estar preocupado não te impede de você viver o chamado de Deus para a sua vida. Você viver os teus problemas, você viver as tuas lutas, não te dá carta branca para ignorar todas as outras coisas que estão ao seu redor, para você ignorar a sua casa, para você ignorar a sua família, não. Viver preocupado, viver não te dá. E aí, meu irmão, é uma dica que eu dou para você. Quando você estiver preocupado demais, procure ajudar as pessoas, procure servir as pessoas, você vai ver. Você vai ver que vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito, vai ser muito mais fácil lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades, enquanto você está cuidando, ajudando as pessoas a lidar com as lutas, as dificuldades delas. Você está me entendendo? Sempre quando alguém vem me procurar, pastor, estou muito preocupado, estou muito angustiado, eu estou com um problemão, um problema muito sério. Eu sempre indico uma coisa para ele e para ela. Por que você não vai ajudar outras pessoas? Por que você não vai servir ao Senhor? Por que você não deixa Deus te usar a sua vida para abençoar outras vidas? É uma escolha que você precisa fazer. Que nem nesses dias de quarentena, ou você vai ficar na tua casa reclamando, murmurando, morrendo de medo de coronavírus bater na tua porta,
Ou você vai aproveitar de toda essa questão do distanciamento social para buscar mais a presença do Senhor, para ligar para as pessoas, para mandar mensagem para as pessoas, para se preocupar, para ajudar alguém de alguma forma. São escolhas, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos fazer. E essas escolhas, o resultado dessas escolhas vai nos dizer se nós vamos permanecer preocupados ou não. Você está me entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, talvez você me pergunte, pastor, como eu não vou ficar preocupado? Então, primeira coisa, descanse no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Segunda coisa, meu irmão, minha irmã, tire o peso da preocupação. Você não precisa carregar, porque esse peso não lhe pertence, amém? E em terceiro lugar, você precisa fazer escolhas. Você precisa escolher entre se preocupar ou adorar a Deus. Você precisa escolher entre se preocupar ou ter fé. Você precisa escolher entre se preocupar ou obedecer a palavra do Senhor, fazer aquilo que a palavra do Senhor diz que você precisa fazer. Amém? E aí, eu quero concluir essa palavra dessa noite fazendo uma declaração de fé. Eu gostaria que você declarasse isso comigo aí na sua casa. Eu gostaria que você repetisse isso verdadeiramente. Eu gostaria que você abrisse aí a sua boca. Ninguém vai achar que você está louco em dizer isso, não. Amém? E toda vez que a preocupação vier aí, eu gostaria que você declarasse isso. Por mais que isso ainda não seja uma verdade dentro de você. Amém? Eu gostaria que você declarasse isso comigo. Olha, eu confio plenamente em Deus e não há razão para me preocupar. Eu confio plenamente em Deus e não há razão para me preocupar. Eu confio plenamente em Deus e não há razão para me preocupar. Declara aí na sua casa comigo: eu confio plenamente em Deus e não há razão para me preocupar. Quando as preocupações vierem, você vai declarar: eu confio em Deus e não há razão para me preocupar. Quando o dinheiro começar a faltar, você vai declarar: eu confio plenamente em Deus e não há razão para me preocupar. Quando a enfermidade vier bater aí na sua porta, você vai declarar: eu confio plenamente em Deus e não há razão para me preocupar. Quando as coisas começarem a sair dos eixos, você vai declarar: eu confio plenamente em Deus e não há razão para me preocupar. Não há razão, meu irmão, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele já está cuidando de tudo, amém? Amém? É possível a gente viver uma vida muito mais prazerosa. É possível a gente viver uma vida muito mais leve. É possível sim, meu irmão, minha irmã. Mas para que isso aconteça, a gente precisa orar mais. A gente precisa buscar mais a presença do nosso Deus. A gente precisa confiar cada dia mais e mais em Deus. Amém? Amém? Quero orar com você nessa hora. Quero orar com você que está muito preocupado, assim como eu. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, que está preocupado aí com a sua saúde, que não sabe como vai ser amanhã. Declara aí: eu confio em Deus. Mas eu quero orar com você. Porque talvez você está declarando isso apenas da boca para fora. Mas não tem problema nenhum você declarar isso da boca para fora agora. Não tem problema nenhum. Porque nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor, para que isso também seja uma verdade aqui dentro do nosso coração. Essa oração eu vou fazer com você. E se você anda demasiadamente preocupado,
Gostaria que você sinalizasse de alguma forma. Se você colocasse aí um emoji aí, com uma mãozinha, ou escreva aí, pastor, eu estou muito preocupado. Eu ando muito preocupado. E se você desejar compartilhar conosco o motivo da sua preocupação, se você desejar, compartilhe conosco. Nós queremos orar junto com você, para que você, meu irmão, minha irmã, se sinta mais livre, para que você sinta a paz do Senhor aí no teu coração. Amém. Sinaliza aí, pastor, eu ando muito preocupado. Já confessei para você. Eu, pastor Jefferson, eu ando muito preocupadíssimo com várias questões. Várias pessoas. E eu preciso, meu irmão, minha irmã, de tudo aquilo que eu disse aqui. Eu estou precisando disso. Essa palavra veio para mim, mais do que nunca. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está precisando desse alívio, entender mais dessa fé, como eu disse, desse descanso, se você está precisando desse descanso, se manifeste aí de alguma forma. Eu quero saber que você está aí comigo nessa. Pastor, eu também estou muito preocupado. Eu tenho que todo mundo está preocupado, pelo menos com alguma coisa. Para você que sinalizou aí, eu vou orar com você agora aí. E eu queria que você coloque a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração aqui nesse momento. É como se eu estivesse encostando em você aí. É como se eu estivesse orando com você agora neste momento, amém? É como eu gostaria de estar. Talvez esse é um dos grandes motivos da minha preocupação. De não poder orar com algumas pessoas que eu gostaria de estar orando, de segurar na mão de algumas pessoas que eu gostaria de estar segurando a mão agora, de poder abraçar agora algumas pessoas. Isso está me preocupando demais, meu irmão, minha irmã. E neste momento aí eu gostaria de que você estivesse aí comigo agora orando, pedindo para que o Senhor alivie mesmo todo esse peso, toda essa preocupação. Vamos orar. Senhor, como nós estamos tão preocupados, Pai. Esses dias estamos tão preocupados com nós mesmos, preocupados com pessoas que nós amamos, ó Deus, preocupados com toda essa situação que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia. Senhor, estamos preocupados sim, Deus. Estamos preocupados, ó Deus, com tudo que está acontecendo na questão política, econômica do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Nós estamos muito preocupados, ó Deus. Mas a palavra do Senhor hoje até nós, até a mim, ao meu irmão, está junto comigo nessa, Senhor. O Senhor tem nos convidado, o Senhor está nos chamando a viver uma nova dimensão de fé, de descanso, aonde, Senhor, o Senhor quer aliviar o fardo da preocupação, aonde o Senhor quer trazer descanso para as nossas almas, aonde o Senhor quer nos ajudar, aonde o Senhor quer nos libertar, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor quer nos levar, Senhor, a um novo patamar de fé. O Senhor quer nos levar, Deus, a um novo patamar de experiência com o Senhor. Mas, ó Deus, eu venho pedir, Senhor, não só por mim, mas para os meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão lá em casa, junto comigo nessa, que estão tão preocupados tanto quanto eu, Pai amado. Oh Deus, nos ajuda, Pai, a confiar mais em Ti. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais no Senhor. E nos perdoe, Pai,
Por todas as vezes que nós não temos confiado no Senhor como nós deveríamos confiar. Por todas as vezes que parece que esquecemos que o Senhor é o mesmo Deus da palavra, da Bíblia, que curou cego, que ressuscitou morto, que andou sobre as águas. É o mesmo Deus, o Senhor não mudou. Só que muitas vezes aqui dentro de nós, às vezes parece que sim. Por isso nós estamos preocupados até demais, Deus. Por isso temos te pedir perdão, Pai. E nos ensina a confiar plenamente em Ti, confiar no Teu amor. Nós sabemos que o Senhor nos ama, Pai. Como o Senhor disse, Pai, na Tua palavra, nós que somos maus, quando nossos filhos nos pedem alguma coisa, nós não deixamos de dar as coisas boas para os nossos filhos. Nós não damos pedra ao invés de pão. Imagina o Senhor que é bom e que nos ensina tudo aquilo que nós pedimos em oração, Senhor. Se nós cremos, nós iremos receber. Nos perdoe, Deus, por não orar como nós deveríamos orar. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Deus. E nos ajuda a descansar. Quero declarar, Deus, sobre a vida do meu irmão, minha irmã, que já está à noite sem dormir direito. Que essa noite ele vai dormir em nome de Jesus. Ela vai dormir, vai ter paz, Deus. Que ela vai descansar. Que ela vai descansar, Deus. Alivie o fardo agora, Deus. Que ele sinta agora, Pai amado, aí na casa dele, na casa dela, o refrigério na alma, o refrigério, Deus, de paz, que somente o Senhor é que pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.